falamos um pouco a respeito do que vem acontecendo com o mercado do trigo, principalmente por conta da Rússia, como é que isso tem mexido com os números na Bolsa de Chicago. Farelo de soja que continua caindo expressivamente por lá, soja também recua e vamos falar também de prêmios da soja aqui no Brasil. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar ao vivo com Matheus Pereira. Matheus Pereira que está nos Estados Unidos, está no Alabama e vai nos trazer informações ao vivo, direto da terra, né, dos norte-americanos. Matheus, vou começar perguntando sobre Estados Unidos. Ontem nós tivemos, no final do dia, a apresentação de relatório de acompanhamento de lavouras, Crop Progress, que trouxe ali algum atraso em relação ao ano passado. Mas na média dos últimos 5 anos, tanto para a soja quanto para milho, parece que está muito equilibrado. Qual foi a sua avaliação desses números? O que você está vendo por aí? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Aí no Brasil, estive entrando no Alabama hoje pela manhã, estive percorrendo todo o delta do Mississippi, no estado do Mississippi. Região também, Fabiano, que assim como os nossos compatriotas gaúchos aí em território brasileiro, sofrem com chuvas incessantes, né? Aqui também, nessa região, vem sofrendo nos últimos 10 dias com chuvas incessantes, causando problemas de enchentes também, inviabilizando semeadura aqui nessa região do delta. O delta do Mississippi, Fabiano, que é responsável por quase 15% da produção nacional de soja, 18% da produção nacional de milho, uma região extremamente importante, também produtora de algodão, cerca de quase 40% de todo o algodão produzido em território norte-americano vem da região centro-sul norte-americana, a qual eu estou percorrendo aí nos últimos dias, percorrerei por mais alguns dias aqui, trazendo com exclusividade para os clientes Pátria aqui para vocês. E o que mais se observa por agora, sim, é um atraso de plantio, quando se comparado com a média dos últimos anos. Porém, né, o cinturão agrícola, Fabiano, que é a região que detém quase os 80% da produção nacional de soja e de milho, é uma região que hoje vem presenciando uma condição de lavoura mais agradável para a aceleração de plantio. E apesar desses atrasos pontuais, né, a safra norte-americana, até o momento, é desenvolvida com muita saúde, viu, Fabiano? Pelo menos é isso que a gente está visto por em campo agora, né, nesse tour de safra aqui no delta do Mississippi, realizado pela Pátria. E, Matheus, ainda falando um pouco sobre Estados Unidos, dentro de todo esse cenário, nós temos farelo de soja recuando mais fortemente na Bolsa de Chicago. Eu imagino que tenha um link sobre a greve na Argentina, se é que essa greve ainda predomina, se o mercado já absorveu também as informações desta greve. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito de como que está este cenário, tanto para farelo e como que isso tem influenciado também o mercado de soja norte-americano. Perfeito, Fabiano. Me desculpe aqui, o vento está muito forte. Perceba no meu cabelo que não para de mexer, o celular também caindo do tripé. Mas sendo bem objetivo, Fabiano, tivemos aí nos últimos dias, sim, nas últimas semanas, a greve, né, argentina, os portos argentinos causando muito efeito ao mercado, que agora começa gradativamente a ser solucionada. Porém, ainda muito, né, se discute sobre os termos, né, para a volta, né, a retomada das atividades portuárias em território argentino, o principal detentor, né, das exportações de farelo mundial. Quase metade das exportações mundiais de farelo são provenientes do solo argentino. E não só isso, né, Fabiano? Assim como há cerca de 2 semanas, 3 semanas atrás, criava-se, né, a expectativa que o território norte-americano poderia ter uma safra ruim, né, e gradativamente essas expectativas vão sendo deterioradas, Fabiano. Vale lembrar que os norte-americanos já passam por 2 safras consecutivas com problemas de safra, não só exclusivamente na soja, no milho, assim como também no algodão, a mesma coisa para o trigo, e que agora, nesse ciclo safra 24-25, né, todas essas principais culturas, essas grandes culturas semeadas aqui em território norte-americano, vêm presenciando um cenário um pouco mais regular. Há pontualidades, Fabiano, como eu disse, nos últimos dias aí, muitas chuvas no norte do Mississippi, parte sul do Tennessee, sul do cinturão agrícola. Porém, né, são regiões pontuais, né? Grande parte realmente da região produtora de grandes culturas aqui em território norte-americano vem presenciando sim uma safra regular até o momento. Matheus, e agora trazendo um pouco aqui para o Brasil, né? Nós estamos vendo soja até recuando em Chicago, mas vai mantendo os patamares de $12 o bushel, pelo menos neste começo de desenvolvimento de safra norte-americana,
que aparentemente, pelos números, vai dando certo, né? Não está tendo nenhum problema, algum sobressalto que essa safra dos Estados Unidos possa ter. E a soja brasileira, ela parece estar mais competitiva no mercado internacional. A China tem optado por fazer aquisições aqui no Brasil, o prêmio tem melhorado e, inclusive, tem ficado interessante até para travas para a próxima safra. Gostaria que você comentasse um pouco sobre estes cenários do mercado que nós temos envolvendo Estados Unidos, China, Brasil e trava para a próxima safra. Exatamente, Fabiano. No atual momento, o principal pilar, né, de sustentação dos preços da soja brasileiro são os prêmios brasileiros, tá? Que estão nos seus melhores patamares da safra 24. Quando a safra 2024 do Brasil começou a ser comercializada há cerca de 12, 18 meses atrás aí no Brasil, tínhamos, né, prêmios na casa dos menos 30, menos 40, menos 50, chegou aos menos 100 pontos, né, registrados aí ao começo desse ano 2024, e que agora prêmios já para safra spot, já a patamares de mais 35, mais 40, assim como, né, prêmios já safra 25, próximo a menos 10 ou menos 15, né, já são ali tidos, né, como os melhores patamares do base de exportação, chamado de prêmios, né, popularmente no Brasil, de toda a comercialização da safra 24 e 25. E tá aí, Fabiano, o ponto que a gente vai mais se respaldar de agora em diante, né? Uma vez que os preços em Chicago, na percepção da pátria, deverão sofrer pressões ao longo das próximas semanas, com a melhora, né, das condições de lavoura, a melhora realmente substancial do plantio norte-americano. Clima agradável é esperado pela frente para o território estadunidense, em especial o cinturão agrícola, responsável por 80% da produção. Porém, os prêmios, Fabiano, por conta de uma demanda concentrada no Brasil, o Brasil está com fila de embarques recordes no país. Nunca tivemos tanta soja sendo colocada para fora do nosso Brasil. Mesmo com 10 milhões de toneladas a menos do que o ano passado, o Brasil está agora com a campanha de exportação superior ao observado do último ciclo, 2023. O Brasil hoje possui estatisticamente capacidade de colocar mais de 100 milhões de toneladas de soja brasileira para fora do Brasil, o que resultaria, né, em estoques virtualmente zerados no nosso país, colocando prêmios de exportação em sustentação de altas, né, justificando melhores de preços ao produtor brasileiro de agora em diante, Fabiano. Matheus, e aí com o desenvolvimento de safra norte-americana, pensando também no volume de soja que nós temos disponível para comercialização aqui no Brasil, em qual momento que a gente deve começar a enxergar esta safra norte-americana pressionando os preços internacionais e automaticamente os negócios aqui no Brasil? Fabiana, a pressão advinda, né, dessa melhora de condição de lavoura aqui no território norte-americano, ela já deve aparecer nos próximos dias e semanas. Tá muito cuidado, realmente, é o produtor que já está se planejando a olhar para os preços em Chicago. Observem os preços atuais como oportunidades de trava, uma vez que o pilar de sustentação dos preços da soja no Brasil está por prêmios. Não, infelizmente, por Chicago. Já nos próximos dias e semanas, Fabiano, enxergamos sim que há capacidade dos preços em Chicago, né, voltarem a criar essa pressão diante de um reposicionamento, né? O mercado deixando de olhar cada vez mais para a América do Sul e olhando cada vez mais para a América do Norte e encontrando realmente uma qualidade de lavoura muito superior ao que foi observado no ano passado, Fabiano. Tá certo. Matheus, para encerrarmos aqui a nossa entrevista, nós estamos numa semana curta, segunda-feira foi feriado nos Estados Unidos, quinta-feira é feriado no Brasil. Como é que isso tem influenciado os negócios aqui no Brasil e também na Bolsa de Chicago? Fabiano, tivemos o mercado da segunda-feira paralisado, né? Foi a equipe da Pátria percebeu poucas negociações sendo realizadas no físico ou futuro, né, da safra 24 ou 25. Realmente, nessa semana, uma semana mais lenta, é uma semana que não tem realmente um grande volume, né, de novas negociações, tanto no disponível quanto no futuro. Muita atenção, porque apesar da lentidão no mercado por agora, podemos reencontrar o mercado pós-feriado, essa próxima segunda-feira, pós essa extensão de feriado aí no Brasil, um mercado um pouco mais lento, né? Em especial quando se trata das precificações, né, aqui em território norte-americano.
Infelizmente, realmente, como já disse e vou ressaltar mais uma vez, os preços em Chicago tendem, né, a sofrer essa pressão de agora em diante, de acordo com que a atenção especulativa recai sobre a qualidade da lavoura norte-americana, que até o momento, Fabiano, que foi observado por aqui, é uma qualidade, não vou dizer excepcional, mas muito melhor do que foi observado no ano passado.